Colabs, o seu encontro com a tecnologia. Oi, pessoal! Esse é mais um episódio do Colabs, o podcast do Localiza Labs. Meu nome é Bianca Mello e eu sou desenvolvedora e consultora de Marketing Cloud aqui na Localiza. Eu estou aqui com o Carlos. Prazer, eu sou o Carlos Mota, diretor de vendas regional da Salesforce, e é muito gratificante participar desse episódio. E a gente tem aqui com a gente dois super convidados. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lamin, eu sou gerente de engenharia aqui no Localiza Labs, hoje atuando com foco em Salesforce. E aí pessoal, meu nome é Rômulo, eu sou desenvolvedor especialista aqui na Localiza e vamos contar um pouquinho dessa história aí. Bacana, para começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho mais, falassem do histórico de vocês com o Salesforce e como vocês chegaram até aqui. Legal. É uma longa história, né? Já são aí, mais de 25 anos de carreira, mas olhando em retrospectiva, olhando a minha história com Salesforce, ela começa em 2015. Eu fui convidado na época a participar da estruturação e da criação de um parceiro Salesforce aqui de Belo Horizonte. Eles tinham enxergado essa oportunidade de uma empresa que estava se estabelecendo no Brasil na época, né? Apesar de ter 20 anos de idade, mas chegou no Brasil em 2015. E ali foi muito legal, foi uma oportunidade que eu não estava enxergando, inclusive foi bom que eles enxergaram essa oportunidade e me convidaram. E eu comecei a estudar muito a ferramenta, não conhecia nada da ferramenta, estudei bastante, acabei me certificando, participei de diversas implementações do produto, projetos no Brasil, projetos com clientes americanos, na América Latina, ajudei na montagem do time, treinamento do time todo. Não tinha mão de obra no Brasil na época, né? Era uma mão de obra escassa, por questões óbvias. Então, a gente também ajudou muito nessa montagem da mão de obra, né? Treinamento do pessoal e tal. E, em 2020, a Localiza me convidou para poder me juntar ao time do Localiza Labs para poder dar um foco no tema Salesforce aqui dentro, que é muito antigo, mas até então ficava descentralizado na mão da turma da área de negócio ou parceiros que estavam aqui atuando com a gente, e precisava que a gente conseguisse centralizar o tema todo no guarda-chuva do Localiza Labs para que tivesse uma dinâmica melhor aqui dentro. Muito bacana. Rômulo, pode complementar? Boa, claro. Bom, eu estou aqui na Localiza desde 2018. Não tenho tanto tempo quanto o Lamin aqui, né, de experiência. Eu tenho mais ou menos uns 12 anos de experiência com desenvolvimento, mas a minha história com o Salesforce mesmo, ela começou há pouco tempo. Eu tenho mexido desde 2019. Começou inclusive aqui dentro da Localiza, com um baita desafio aqui que eu assumi bem lá no início. Foi bem legal, assim, acho que vale a pena a gente contar um pouquinho dessa história. E assim, para mim foi uma ótima experiência fazer essa migração de carreira e começar com o Salesforce, que eu gosto tanto. Foi não, né? Tem sido uma ótima experiência. Tem sido, com certeza. Ainda tem muito por vir, né? Isso aí. E o mais bacana que eu vejo de tudo isso é que o mundo Salesforce, não só o mundo Salesforce, mas o mundo da tecnologia é muito democrático, assim, né? Eu, por exemplo, sou engenheira de formação e nunca imaginei que essa interface do Marketing Cloud, né, que atualmente faz essa interface com o marketing e a tecnologia, seria uma possibilidade de atuação. E foi na prática que eu percebi isso, e no mercado, a partir de oportunidades que eu tive. Eu iniciei na área de dados, então eu tinha mais essa pegada mais de governança de dados, de análise de dados, e surgiu a oportunidade de eu poder trabalhar mais na ponta, né, vendo... trabalhando mais com esses dados de cliente e vendo como isso poderia ser usado com inteligência. E aí, a partir disso que eu descobri o mundo Salesforce, e por isso que a gente está aqui conversando sobre esse tema hoje. É muito bacana esse ponto que você coloca, Bianca, porque, falando um pouquinho do meu histórico, no próximo mês eu completo 3 anos de Salesforce, e desde o primeiro dia que eu pisei na Salesforce, os valores que a Salesforce prega, que é a transparência, que é o sucesso do cliente, a inovação, igualdade, e agora, por último, que entrou esse ano, a sustentabilidade, é impressionante como a gente pratica eles na prática, tanto dentro da empresa, quanto dentro dos nossos clientes, unindo a área de negócio com a área de tecnologia.
E aí, acho que nós já até conversamos sobre isso uma vez, né, Carlos? Como que é interessante que esses valores são muito parecidos com os valores da Localiza, coisa que a gente trabalha no dia a dia aqui dentro, né? Então isso é bem legal. Esse ponto que você comentou, Bianca, da possibilidade de pessoas de carreiras que aparentemente não têm nenhuma relação nem com Salesforce, nem com tecnologia, poder embarcar nessa jornada junto com o time Trailblazer ali, como está no moletom do Mota. Como que isso funciona, como é viável, né? Pessoas de outras carreiras que iniciaram a vida profissional nem pensando que isso poderia existir e hoje já atuam com o Salesforce no mercado brasileiro e no mundo também, né? É muito legal. Eu acho bem bacana porque quando eu trabalhava com outras tecnologias, eu via muito isso, assim, tipo, a pessoa tinha que ser formada em engenharia da computação, tinha que ser formada em sistemas, em alguma coisa da área, para ela estar ali, né, entregando dentro da área de desenvolvimento. E quando eu fui para o mundo Salesforce, eu vi que tinha muita coisa diferente. Então comecei a conversar ali com o pessoal das comunidades. A gente via, e conheci um cara há pouco tempo que ele trabalhou 10 anos como gerente de banco. Aí trabalhou lá e não estava gostando mais, resolveu mudar para tecnologia, conheceu o Salesforce, logo já torou já e meteu a cara nos livros lá, começou a estudar e agora está na comunidade superativo lá e está contribuindo bastante com o Salesforce. Então, a gente vê assim que, é claro que isso existe nas outras áreas, nas outras tecnologias também, mas a gente vê uma cultura muito mais forte do Salesforce de trazer essa galera, né, de outras áreas do que outras no mercado. Então, eu acho bem bacana isso. Legal. E foi essa diversidade toda do time que fez a Localiza chegar aqui até hoje, né? Com toda essa história longa com a Salesforce, com essa parceria toda. Vocês podem contar um pouquinho mais pra gente como que começou, como que funcionou essa parceria com a Salesforce? Claro. Inclusive, é interessante porque a parceria da Localiza com a Salesforce ela é muito conhecida, no mínimo em Belo Horizonte, ela é muito conhecida. Então, quem estava no mercado de Salesforce aqui em Belo Horizonte, ali nos idos de 2017, 2016, já conhecia muito a história da Localiza com Salesforce, impressionante. Inclusive, foi uma das coisas que, quando eu fui convidado para vir para cá, como que me atraiu, porque eu falei, poxa, é uma parceria tão sólida, tão antiga, e pelo jeito, né, eu de fora, sem enxergar ainda, de muito sucesso, acho que eu quero participar disso. Então, a história começa em 2009, para falar a verdade, né? O time de vendas do Hack Corporate, Hack é a nossa divisão de locação de carros, né? Rentacar, eles foram no mercado buscar uma ferramenta para auxiliar o time de vendas. E na época, alguém da Salesforce apareceu aqui, acho que igual o Aladdin, né? Esfregou uma lâmpada, apareceu alguém da Salesforce, que não tinha uma filial formal no Brasil ainda, né? E a história começa ali. Então, um time de vendas. Foi interessante porque o produto oferecido na época foi a plataforma de desenvolvimento e não o Sales Cloud, que é o produto de vendas. E aí é mais interessante ver como que a Localiza se reinventou ali na história, porque ela falou, poxa, eu tenho agora que pegar esse produto que parece estar na cara, que é muito robusto, etc., e transformar no produto de vendas do meu time. E isso foi feito. Então isso começou em 2009, é um ambiente que existe até hoje, deve ser um dos ambientes Salesforce mais antigos do Brasil, provavelmente, né? Ele está no ar até hoje, tem 350 vendedores mais ou menos atuando nessa org, a nossa org mais antiga, né? Bom, aí na sequência veio a gestão de frotas, que inclusive é onde o Rômulo tem a atuação mais central, né? Hoje, que colocou o Sales Cloud também para o time de vendas e logo na sequência o time de atendimento também da gestão de frotas passou a utilizar o Service Cloud para atender os gestores dos contratos da gestão de frotas. Quer falar um pouco mais da GF? Você lembra um pouco dessa história da época? Já te contaram, pelo menos, que você não estava aqui, né? É verdade, eu não estava não. Mas assim, quando eu cheguei aqui, né, que eu comecei a atuar mais com o Salesforce mesmo, a gente lembra que era uma coisa bem pequena ainda, né? A gente não tinha tanta demanda ainda lá dentro. Era muito básico o uso do Salesforce ali dentro da gestão de frotas. Então eles usavam basicamente ali para um cadastro, meio que um CRM basicão mesmo, que não era o objetivo, né? Mas começou assim. E ao longo do tempo ali a gente foi desenvolvendo muita coisa nova, né? Foi utilizando o potencial todo da ferramenta, coisa que é muito bacana, né?
Mas eu acho que para início começou bem, né? Eu acho que não foi tão ruim assim. Muito legal. E nessa época a gente tinha auxílios de várias consultorias também para desenvolver tudo que foi feito aqui dentro. Isso é importante lembrar também, né? Como que a gente chegou até aqui hoje. Motas começou a se envolver com o tema ali mais ou menos em 2019, não foi isso, Mota? Foi em 2019 e foi impressionante o momento que eu peguei do meu relacionamento direto com a Localiza, porque foi um momento de virada de chave, né? Onde iniciou mesmo um processo de transformação digital, né? Primeiro que é super importante falar que a nossa parceria ela tem uma referência fantástica para Salesforce, né? A Localiza é uma referência de negócio muito grande para a Salesforce. A Salesforce aprende demais com a Localiza e nós seguimos nessa estratégia juntos durante muitos anos, né? Nós começamos o nosso relacionamento com as áreas de negócio apartadas. Então, a Salesforce ela tinha um relacionamento exclusivo com gestão de frota, com a hack, com operações seminovos, mas eram relacionamentos apartados, né? E fazia muito sentido naquele momento. Por quê? De fato, os negócios estavam crescendo naquele momento, então precisava conhecer o cliente no detalhe. Era muito importante essa divisão. Mas chegou um momento que a empresa cresceu demais. E aí surgiu um novo desafio, desde 2019, que é como que eu posso conhecer melhor esse cliente. E esse cliente começou a ser muitas vezes o cliente de várias unidades de negócio da Localiza. Não só da gestão de frota, mas também da hack, seminovos, operações. Então a gente tem um novo desafio aí pela frente e é muito gratificante para a Salesforce participar desse desafio de conhecer o cliente nessa visão 360 graus. Né? É verdade. Eu até pulei falei da Hack Corporate, falei de GF, mas antes disso, em 2017 mais ou menos, a gente começou a trabalhar com Marketing Cloud aqui já. Você não estava aqui na Localiza ainda, né? Mas tem alguma referência legal que você já ouviu, que o pessoal te contou de como que foi essa utilização lá atrás e como que está hoje também? Sim, O importante, assim, hoje a gente tem mais de 1.000 agentes de venda, né, utilizando a ferramenta da Salesforce, mas isso é só uma parte do processo, né? Então, para construir esse relacionamento, o Marketing Cloud ganha um destaque imenso, assim, né? Quando a gente fala no cultivo de relacionamentos de longo prazo. Então, o Marketing Cloud, o histórico na Localiza começou em 2017, só que só em 2020 que as áreas de negócio perceberam que precisaria de um apoio maior da tecnologia. Então, o início foi dado por uma necessidade identificada pelas áreas de negócio e, a partir daí, foi implementado com apoio de consultoria, como o Rodrigo comentou. E, no fim das contas, a gente viu que não estava otimizando a plataforma, né? Então, que daria para fazer muitas coisas que a gente não estava conseguindo fazer por limitação no momento da implementação mesmo. E aí, foi aí que a tecnologia abarcou mais, né, essa frente de Marketing Cloud para a gente poder identificar esses gaps de implementação e onde a gente poderia melhorar para conseguir fazer novas integrações, configurar novos produtos, e tudo isso só foi possível com essa parceria entre o marketing da Localiza, ou seja, as áreas de negócio ali, junto com a tecnologia, a gente aqui do Localiza Labs. Perfeito. E aí, relembrando aqui na sequência, então a gente já falamos de como é que o Marketing Cloud chegou na empresa, falamos dos primeiros times de vendas, atendimento, aí em 2018 a gente começou a montar a maior operação que a gente tem hoje, que é o time de atendimento a clientes da Rent-A-Car, do Hack, que tem hoje cerca de 750, 800 agentes de atendimento. Começou o projeto ali em 2019, em 2018, foi para o ar em 2019. Na sequência, a gente tem a Seminovos também fazendo parte das suas vendas no Salesforce, as vendas para o atacado. A Seminovos também entra com atendimento a clientes na ferramenta ainda em começo de 2020. Na sequência, nasce o Zarp, né? Na época ainda não tinha esse nome, mas é o que hoje é o Zarp. Na época era Ride Sharing, que chamava ainda, né? O Zarp começou com a parte de atendimento também a clientes. A gente tem um apelido aqui que é ASCLI, né? O ASCLI do Hack, que é assistência a clientes.
também utilizando o Service Cloud. Hoje já faz gestão de leads também dentro da plataforma, isso é muito interessante. Logo depois a gente trouxe a Community, a antiga Community Cloud, hoje Experience Cloud, para fazer o portal do cliente. Então o portal do cliente Localiza roda dentro da plataforma Salesforce. Que mais? Que você viu o meu, né? O meu também. O meu, conta do meu pra gente, verdade. O meu foi uma história bem bacana, né? Assim como o Zarp ali, né, que o Rodrigo falou, que na época começou com o nome de Ride Sharing, depois virou o Zarp. O meu teve uma história parecida, né? A gente tinha aqui já a gestão de frotas bem estruturada ali com tudo funcionando já bonitinho. E aí a gente trouxe esse novo negócio, né, que já trouxe uma visão mais assim, vamos começar a construir tudo já do jeito mais correto possível, né? E o Salesforce foi a ferramenta que a gente escolheu lá na época para iniciar esse projeto. Então, na época também não tinha um nome, a gente chamava de GFPME, que era mais focado ali nas pequenas e médias empresas, em pessoas físicas. E a gente começou a construir tudo mesmo dentro do Salesforce, todos os processos. A gente começou a pegar as ferramentas ali, o Salesforce oferece isso aqui de legal, isso aqui de legal. Começou a pegar e criar novos processos, criar novas implementações ali dentro. Customizamos algumas coisinhas pequenas para atender as demandas. A gente tentou, assim, no máximo, né, possível, utilizar o que a ferramenta já oferecia de nativo. E foi muito legal, assim. Então, o primeiro cliente, né, que assinou lá o contrato do meu, tudo nasceu, né, tudo começou já dentro do Salesforce, num processo totalmente novo. Então, foi um negócio muito bacana, e eu tive o prazer, né, de participar da construção lá, então foi bem legal, como ver um filho nascendo ali, né, então... Muito interessante, para quem não conhece, né, o meu é nosso produto de carro por assinatura, né, e desde o primeiro carro assinado já foi assinado dentro do Sales Cloud, na plataforma Salesforce, e na sequência entrou o atendimento também, né, o Service Cloud hoje faz o atendimento dos clientes do meu também do Salesforce, não é isso? Faz, o atendimento ele funciona híbrido ainda, né, ele não tem uma separação tão clara, igual no Sales, alguns processos diferentes e tal, mas ele funciona meio que como híbrido entre a gestão de frotas e o meu, até porque são produtos muito semelhantes, né, então o atendimento não difere tanto assim um do outro. E acho que para encerrar, você vê a quantidade de produtos e histórico, né? Mas acho que para encerrar, mais recentemente a gente fez a contratação do Salesforce Loyalty, que é um produto jovem, né, Mota? Tá no mercado tem menos de 2 anos, até onde eu sei. Exato. Nós assinamos ele ano passado para fazer a gestão do nosso programa de fidelidade. É um produto já com 22 anos de idade. A gente usa uma plataforma um pouco mais antiga e nós vamos substituir ela pelo Salesforce Loyalty. Se tudo der certo dentro do nosso planejamento, em 40, 50 dias, o Loyalty vai estar voando já, fazendo a gestão dos nossos benefícios de fidelidade. E, junto com o Loyalty, veio a plataforma CDP, né, que eu acho que é um assunto que a gente ainda vai bater um papo mais aprofundado hoje, mas para auxiliar a gente a conseguir ter uma base única de clientes dentro da Localiza, fazendo a ponta ali com o Marketing Cloud, que vai fazer todas as comunicações ali do Fidelidade. Nós vamos falar disso com mais calma mais para frente. Mas acho que o último produto foi o CDP, não é isso, Mota? Eu esqueci de algum. Exatamente. Foi um dos últimos, né? Com certeza tem mais por vir por aí. Mas é impressionante a relação e a proximidade que a gente tem na nossa parceria do relacionamento com o cliente, né? Sucesso do cliente, que faz parte um dos nossos valores, e a gente insiste tanto dentro da Salesforce de trazer isso para dentro das empresas, né? Não trazer o CRM para uma área comercial, trazer a estratégia de sucesso do cliente para todas as áreas da empresa, né? Isso está muito relacionado com a paixão pelo cliente que vocês têm, né? Com o relacionamento direto com o cliente. Eu queria falar um pouquinho dessa relação de CRM, né, da tecnologia em si, e com o relacionamento com o cliente, com a paixão com o cliente, que é algo tão importante para vocês e que é uma referência no mercado. Poxa, eu até agradeço por essa pergunta, porque realmente é um gancho muito importante para a gente. Um dos nossos valores é que cliente é a nossa paixão. Está no DNA da empresa mesmo, desde a fundação, um dos pontos mais bem cuidados dentro de todas as áreas de negócio e com a área de tecnologia é atender bem o nosso cliente sempre.
né? Então, uma proximidade muito grande com os nossos clientes durante a locação de um carro, depois da locação de um carro e depois de todos os produtos que foram nascendo dentro da empresa. Então, é uma relação realmente muito íntima de como você ter uma plataforma como a da Salesforce, que nasce lá em 2020 para fazer gestão do cliente, fazer relacionamento com o cliente, como uma empresa em que cliente é a nossa paixão, é parte do nosso quadro de valores, né? Então, hoje a gente usa a ferramenta em diversas pontas, como a gente já citou algumas aqui, com o objetivo que a gente consiga ter cada vez mais uma proximidade para estar falando com o cliente, conhecendo melhor esse cliente, porque eu passo a ter informações ricas do cliente, do que ele locou com a gente, o que ele comprou com a gente, todos os serviços que ele tem com a gente. E acho que é o casamento perfeito, né? Uma plataforma de padrão global para fazer relacionamento com o cliente numa empresa em que é apaixonada com os clientes, né? Como a Localiza. Isso é muito, muito bacana. E, Lamin, não tem como a gente não falar um pouquinho do Loyalty nesse caso, né? Da paixão pelo cliente, com a ferramenta do Loyalty, que é algo novo para a Salesforce, foi recém-lançada no mercado. Fala um pouco do que vocês esperam com essa ferramenta, dos desafios que vocês vão enfrentar. Você comentou muito na época da aquisição do quanto a ferramenta seria estratégica e seria o coração da Localiza. O que vocês esperam por trás dessa solução? Bom, o que acontece? Nós já temos um time de atendimento aos clientes do Programa Fidelidade. O Programa Fidelidade com mais de 20 anos de idade, então já é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Esse time de atendimento já utiliza o Service Cloud já há algum tempo, né? Então, ou seja, todas as pessoas que fazem algum contato com a Localiza para discutir qualquer coisa do Programa Fidelidade é atendido dentro do Service Cloud já. Então a gente viu uma oportunidade de fazer um link importante com duas pontas. A segunda ponta eu vou chegar na Bianca, que eu acho que é a parte mais importante para falar a verdade. É a gente ter toda a gestão de pontuação, né, a gestão de pontos e benefícios dos clientes dentro do Loyalty, mas mais do que nunca conseguir usar o Marketing Cloud junto com a CDP ali na ponta final da gestão de pontos para poder comunicar ao nosso cliente, né? O nosso cliente às vezes tem pontos suficientes para fazer um resgate de um produto super bacana e ele nem sabe disso. A gente hoje tem consciência que a gente está comunicando mal com o cliente ainda. E o Marketing Cloud vai ajudar muito nisso com a gente, né Bianca? Inclusive, a gente tentou fazer uma comunicação, uma jornada nesse sentido em relação ao programa Fidelidade, que consistia em avisar o cliente quando ele mudasse de categoria. Então, a partir de um upgrade, ele ficaria sabendo dos benefícios, dos novos benefícios que ele teria com essa nova categoria. E a gente não conseguiu dar prosseguimento justamente porque não tinha essa parceria forte o suficiente com o programa Fidelidade que a gente usa atualmente. E o que o Rômulo tinha falado antes de ter esse sentimento de filho, né? Eu sinto um pouco com alguns canais do Marketing Cloud, alguns novos produtos que a gente implementou recentemente, que tem tudo a ver com essa paixão pelo cliente, por querer realmente comunicar com o cliente certo, na hora certa, e uma informação que seja útil para ele, né? E não só uma informação banal. Então, nesse sentido, a gente configurou recentemente o Datorama, que foi um grande aprendizado, assim, de juntar todo o ferramental e todo o suporte da Salesforce mesmo, para conseguir testar o produto e ver como ele funciona, implementar, buscando agregar o nosso uso já dentro da plataforma, né? O Datorama, que é a ferramenta de extração de dados, de report, né, de relatórios para... Não adianta nada a gente ter esse volume todo de dados dentro do Marketing Cloud, a quantidade de jornadas, de canais que ele usa, se a gente não conseguir extrair informações úteis para tomar decisões na sequência de como melhorar aquilo, etc. Né? Com certeza, com certeza. E o sucesso de todas essas ferramentas, não tem como a gente não falar também de adoção, né? O sucesso da implementação delas, por trás tem um processo de adoção que é impressionante como vocês foram protagonistas nessa história, né? Acho que quando a gente compara com outras ferramentas de gestão empresarial, sempre a gente tem uma barreira tecnológica para entrar no ar. Quando a gente fala de CRM, de relacionamento com o cliente, é uma barreira cultural.
Então, ou a gente consegue conquistar os usuários, né, ou eles realmente acreditam naquele processo, ou a gente não tem sucesso. Se vocês pudessem falar um pouquinho do processo de formação de pessoas que vocês fizeram aqui dentro, do desenvolvimento dessas pessoas, que é um case para nós, inclusive. A gente gosta de explorar isso muito com os nossos outros clientes, não só da formação do time Salesforce, mas como que vocês levaram esse processo de adoção para os usuários finais. Legal. Realmente foi um dos desafios a partir de 2020, com toda a história que você contou para a gente também da transformação digital da Localiza, com a chegada do Localiza Labs como ele é hoje, inclusive com esse nome Localiza Labs, né, que é a nossa marca. A gente também optou por passar a ter um time interno de atendimento a todas essas frentes de Salesforce dentro da Localiza. Então, foi quando eu cheguei, e foi um dos principais desafios que eu recebi na época, foi conseguir montar esse time interno de Salesforce. Inclusive, a Bianca está aqui, ela é parte desse processo. O Romulo também já estava aqui dentro, mas estava ali um pouco desgarrado, né, Romulo? Estava um pouco desviado ali da plataforma, e a gente acabou também envolvendo ele mais nessa história toda. Então, a gente tem algumas formas, tá, Carlos? A gente tem uma academia que a gente roda internamente. A gente já rodou uma edição e vai rodar a segunda agora, ainda no segundo semestre. A gente pega pessoas que estão saindo da faculdade, recém-formadas, com algum viés de tecnologia, não necessariamente, como a gente já falou antes, não necessariamente um profissional já pronto de tecnologia, mas com algum viés de tecnologia. E a gente faz uma formação de 90 dias com ela aqui dentro e já faz um direcionamento dela para um dos nossos squads que cuida de Salesforce. Hoje nós temos 11 squads que cuidam de algum produto, alguma frente relacionada a Salesforce. Então, tem várias brechas para a gente colocar pessoas para atuar dentro das ferramentas, né? Você quer comentar um pouco sobre isso, Romulo? Acho que a sua história é bastante interessante, né? Eu queria até complementar um pouco, assim, que eu tô com um caso parecido agora, recentemente, no nosso time lá, né, que cuida da org da gestão de frotas. Recentemente a gente recebeu um estagiário lá para atuar com a gente. E aí a ideia, assim, que ele absorvesse o máximo de conhecimento possível ali dentro das demandas do time. Então, o time, como tem parte Salesforce, tem parte de .NET, tem outras áreas que orbitam ali também, né? Ele iria passar por cada coisa, iria aprender cada coisa ali e ver o que ele tinha mais interesse, o que ele se identificava mais. E o Salesforce, por si só, né, já é apaixonante ali, quando você começa a mexer, quando você começa a conhecer. E foi mais ou menos o que aconteceu. Então, ele passou ali por cada área, e quando ele entrou eu já falei, não, deixa o Salesforce por último. Dali não sai mais. Deixa ele aprender tudo primeiro, para que ele vier pro Salesforce a gente conversa. E foi justamente o que aconteceu. Ele passou por tudo, conheceu tudo. Aí começou a mexer comigo lá, eu comecei a passar algumas coisas para ele, ensinar as coisas para ele. E aí ele adorou e tá lá até agora, só mexendo com o Salesforce, não quer sair mais, agora adorou. Então, assim, é muito bacana. E a gente vê que a própria ferramenta causa isso, né, na gente, assim que a gente começa a atuar, começa a mexer, você vai vendo as coisas. E como o Rodrigo tinha falado, os nossos valores casam muito com os valores da Salesforce, né? Então, uma coisa vai complementando a outra. Então, é muito legal essa parceria mesmo. Bem lembrado, né? Eu comentei da academia, mas tem essa... Já aconteceu mais de uma vez, né? Pessoas já da Localiza atuando em outras áreas que não tinham relação nenhuma com Salesforce, às vezes nem dentro do Localiza Labs, e sim na área de negócio, e vem atuar com a gente no Labs com algum foco em alguma coisa de Salesforce. Com relação à adoção, eu acho que hoje a gente chegou num ponto de maturidade que é até um pouco mais fácil para a gente, né? Mas lógico, tem que olhar para trás para entender por que isso aconteceu. Hoje os times, quando a gente fala que vai colocar algum produto da Salesforce para algum time, eles já recebem com prazer, assim, opa, que bom que eu vou ter, porque eu sei que meu colega do lado está usando por algum outro motivo, e eu sei que o dia a dia dele é mais tranquilo, ele faz uma gestão mais simples ali, ou do cliente quando o assunto é venda, ou do cliente quando o assunto é atendimento a cliente no pós-venda, o time de marketing também. Então, para a gente hoje em dia é uma coisa bem natural, assim, a adoção ela acontece de forma bem fluida. A ferramenta ajuda, é óbvio, né? É muito fácil de usar, é muito intuitivo. Aumenta muita inteligência também, né? O uso da ferramenta, então
isso facilita a adoção completamente, assim. É verdade, tem esse detalhe também. Então é muito interessante ver isso acontecendo, né? E eu acho que assim, o time de negócio como um todo, eles já estão muito comprados, né, em relação à ferramenta. Então, antigamente, né, quando ainda não tinha passado por esse processo de transformação ágil, os times de negócio eles ficavam meio preocupados. Então, se chegavam com a demanda, eu preciso tratar os leads, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então, o time de tecnologia vinha falar, não, eu preciso de 3 semanas para te entregar isso aqui, e aí ia construir um negócio do zero, que de repente não atendia a demanda, não fazia. E aí, quando eles começaram a conhecer, né, o Salesforce, começou a introduzir mais no mundo deles ali, eles começaram a ver, pô, aqui eu peço um negócio e 2 dias depois tá pronto, porque a gente não precisa implementar nada novo, não precisa ficar reinventando a roda, né? O Salesforce já traz um ferramental muito completo, que a gente basicamente chega ali, configura, cria os usuários pessoal e o pessoal já está usando, já está fazendo ali. Então, assim, eles gostaram muito, né, dessa forma de trabalhar. Então, toda vez que chega um produto novo, igual lá me falou, a gente tem muita facilidade de colocar isso no dia a dia, porque todo mundo já está comprado, já quer usar, já sabe que vai funcionar. É muito bom, né, dentro do time. Mas, assim, nesse sentido de implementação, de configuração, quais são os 3 principais desafios que vocês veem hoje? Tanto na parte de Sales, Service Cloud, Marketing Cloud também, dentro do Localiza Labs. O que a gente tem, assim, para os próximos, para o longo, médio prazo aí? Eu vou lembrar de 2 fácil, assim, de falar. Vou ver se o Rômulo puxa mais algum para a gente colocar aqui para a galera. Bom, acho que o primeiro desafio é a complexidade do nosso ambiente hoje. Como já repetimos algumas vezes aqui, a gente usa desde 2009, né? Primeiro que por decisões que na época faziam sentido, a gente não seguiu num ambiente único, né? Hoje nós temos 5 orgs, para vocês terem uma ideia, né? São 5, para quem ainda não sabe o que é uma org, mas é uma instância do Salesforce, é um ambiente isolado para determinados usuários. Nós temos 5. Então, a complexidade de cuidar dos 5 é sempre muito grande, e tem uma dessas orgs que tem 5 squads que atuam nessa mesma org. Então traz um outro tipo de complexidade, não só porque a org ela já é complexa, tem muita customização, etc., mas porque os times têm que ter uma comunicação muito boa. Isso inclusive é muito interessante ver como isso evolui, né? No começo a gente trazia uma certa insegurança para todo mundo que estava envolvido naqueles times, porque, poxa, eu vou mexer aqui numa linha de código, numa trigger, numa classe, e eu vou atrapalhar meu colega do outro time. Eu sempre insistia muito com eles, aliás, falo até hoje, gente, comunicação é a alma do negócio. Se vocês estiverem sempre se falando, sempre comunicando com todos os times o que vocês vão mudar, o que vocês vão alterar, a gente não vai ter problema. Tanto que eu acho que historicamente, olhando em perspectiva agora, já tem pelo menos uns 3 anos que a gente faz isso, não lembro de nenhum grande incidente em produção porque um time atrapalhou o que o outro fez e tal. A plataforma ajuda muito também, né? Para a plataforma, na verdade, tanto faz se você tem 5 times ou 20 atuando ao mesmo tempo. Mas para a gente aqui que está trabalhando é um pouco mais difícil. Eu acho que esse é um ponto que me chama a atenção. Algum que você lembra aí, Romo, que é um desafio hoje? Pegando um pouco de gancho desse detalhe, né, eu acho que, principalmente quando eu comecei aqui a mexer com Salesforce, mesmo tendo só um time mexendo na org, igual eu tinha lá, e tendo 2 devs, já era algo bem custoso assim, de ver. Então a gente tinha que se comunicar bastante, né? E algo que a gente começou a trazer, né, até recentemente, né, foi a questão da governança, né, de conseguir fazer deploys automatizados, de conseguir fazer versionamento de código. Então isso ajudou bastante, né, também os times a conseguir consolidar melhor ali o que cada um estava fazendo, entender melhor. Então mesmo com o mínimo de comunicação a gente já consegue fluir muito melhor do que conseguia antigamente, né? Então isso já foi uma evolução muito boa. É lógico que tem muito ainda a evoluir, né? Agora mesmo a Salesforce está lançando o novo DevOps Center, né? Então vai ajudar muito para a gente aqui. Vai ser bem legal, ainda vamos começar a usar para ver como é que vai ser. Mas imagino que vai ser excelente para a gente. O Romulo fala com essa humildade toda, mas ele é o pai da nossa esteira de deploy aqui da Localiza, tá, gente? Então, ele que cuida dos ambientes, não só do ambiente da gestão de frotas, onde ele está no dia a dia dele, mas ele que cuida de todos os ambientes para que a gente faça os deploys usando a nossa esteira. A gente não usa pacote de saída, pacote de entrada, pacote de saída, então é um ambiente um pouco mais controlado, né, para fazer versionamento de código. A gente já tem
A gente não está 100% ainda, né, Romulo? Mas eu acho que a gente já está 80%. Isso é muito legal, visto a complexidade. Hoje o time tem cerca de 20 pessoas atuando nessas orgs todas, então acho que isso é importante falar. Outro ponto que eu lembrei aqui que eu acho que é importante é o desafio da parte de dados, né? É um desafio frequente, acho que constante. Você vive muito isso lá no Marketing Cloud, e a turma que atua mais aqui dentro do core, que a gente chama, que é Sales Cloud, Service Cloud, o Experience, etc., o dados é sempre um grande desafio, né? Principalmente porque a gente usa já há muitos anos. Então, a gente precisa conseguir evoluir melhor na nossa capacidade de ter um dado único de um cliente, por exemplo. A CDP vai ser uma ferramenta que vai nos ajudar muito, né? Nós estamos construindo uma base corporativa de cliente único, né? É vital para a gente que a gente consiga saber que a Bianca Mello é uma Bianca só, não interessa se ela consumiu um produto ou um serviço nosso na gestão de frotas, ou na Seminovos, ou na Hack, na Rentacar, é a mesma Bianca o tempo todo, e relacionamento com o cliente é isso, né? Eu não posso mandar comunicação via Marketing Cloud, ela não pode mandar para ela mesma uma comunicação de Marketing Cloud com abordagens diferentes, sendo que é a mesma cliente. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios que a gente tem para os próximos 3, 4 anos, que é uma das coisas que mais me motivam, sendo bem sincero, assim, porque já implementamos muita coisa, muitas ferramentas, nós temos aí cerca de 2.500 usuários diretos dentro das ferramentas principais, fora os usuários indiretos. Se a gente falar de portal, no portal hoje a gente já tem cerca de 400 mil usuários cadastrados no portal do cliente, que são nossos clientes. E aí conseguir fazer agora uma gestão de dados bem mais robusta para saber que só tem uma Bianca Mello para a gente, não interessa em qual unidade de negócio que ela consumiu algum produto ou algum serviço, eu acho que é um dos principais desafios nossos para os próximos anos. E entre todas as ferramentas que a gente vai usar, acho que o CDP é que vai mais nos ajudar para isso. Porque a parte de comunicação é a mais importante e ela vai ficar conectada ali entre o Marketing Cloud e toda essa estrutura nossa de dados, né? Isso é muito importante que você falou, né? Quando você entra nessa parte de dados, a oportunidade que a gente tem aqui, ela é incrível, realmente, né? O CDP ele vai trazer um mundo de dados, principalmente quando a gente fala de dados externos. Agora, a Localiza ela tem um histórico de dados dos seus clientes, né? É que quando a gente unificar tudo isso, as possibilidades de visão sobre o cliente, o mesmo cliente, vai ser incrível, né? O número de informações que a gente vai poder extrair, interpretações sobre esses dados, ofertas, inovação, é algo ainda imensurável. Então, é uma oportunidade muito rica. Quem puder participar desses projetos relacionados à unificação dos dados vai realmente ter um sucesso muito grande com vocês. Exatamente. Lá no Marketing Cloud, como é que você enxerga esse desafio, Bianca? Que eu acho que é um dos principais lá, né? Inclusive, isso me fez lembrar que, desde então, a gente já vem atuando para preparar o terreno para essa unificação. Então, o modo como o nosso Marketing Cloud foi estruturado não está preparado ainda para receber toda esse ID único de cliente, né? Então, desde então, a gente já vem migrando alguns times que estão usando uma unidade de negócio que não deveriam estar usando. E aí, tudo isso já encaminha para a gente preparar para quando essa iniciativa corporativa da criação desse identificador único estiver pronta, a gente já poder incorporar e poder fazer essa comunicação, essa troca de unidade de negócio entre um cliente pode estar em várias unidades de negócio, mas ele continua sendo o mesmo cliente. O mesmo cliente. Então, eu posso fazer tanto uma oferta de um outro serviço nosso, enfim, aí tem um monte de possibilidades, né? Como o Carlos também, Vamos comentar alguma coisa? Eu lembrei aqui que tem um outro desafio também que acaba surgindo de todos esses movimentos, né, que a gente faz, que são as questões de integrações, né, que nós temos hoje. Muito bem lembrado. Então, assim, hoje cada org nossa, cada unidade de negócio já tem as suas próprias integrações, tem sistemas legados lá plugados, tem outros sistemas novos surgindo, e tudo está muito bem integrado um com o outro, né? E aí a gente começa a trabalhar com uma base única de cliente, então a gente tem que começar a mudar todas essas integrações, né? Tem que começar a levar de um lado para o outro. Não adianta também a gente pegar o que é legado, né? O que a gente tem de legado hoje e simplesmente mudar e colocar dentro do Salesforce, senão a gente está criando ali um monstro que depois a gente não vai conseguir voltar atrás mais. Então a gente vai sempre tentando fazer da forma mais correta, né?
e fazendo as integraçõezinhas ali para manter tudo funcionando, vai cortando ali aos pouquinhos cada coisinha, o que não precisa joga fora e vai colocando outras no lugar. Então acho que é um desafio muito bacana também, né? E quanto mais a gente for evoluindo nessa questão da base única de clientes, mais desafio a gente vai ter em relação à integração também. Então... Muito bem lembrado. Eu que tive a oportunidade de participar de algumas dezenas de projetos de complexidades diversas, mais simples dos mais complexos, mas enxergar o tanto que a Localiza explora e explora bem a capacidade da plataforma de buscar dados e levar dados para os nossos sistemas legados na hora certa, da forma certa, é muito interessante ver isso. Eu acho que prepotência nossa falar que é só a gente que faz isso, é lógico que não, mas não deve ter tantas empresas que usam tão profundamente toda a estrutura de APIs que a plataforma nos entrega para poder falar com os nossos sistemas legados e entregar um fluxo muito mais completo para os nossos clientes, né? A gente não entrega só um fluxo nativo de vendas do Sales Cloud ou um fluxo nativo de atendimento do Service Cloud. A gente vai além. Um bom exemplo disso é o portal do cliente, né? O portal do cliente, quando a gente levou essa ideia para a área de negócio, de que faria sentido colocar o portal de cliente dentro da Experience Cloud, tinha muito a ver com isso, porque a gente tinha parte dos dados já dentro do Service Cloud, então o dado que o cliente precisaria consumir dentro do portal para poder auxiliar ele, que é um portal de autoatendimento, já estava dentro da plataforma, mas a gente tinha dados além da plataforma que também precisavam fazer parte do portal, e a gente já tinha essas integrações todas prontas. Então hoje o nosso portal ele é muito robusto, porque ele tem dados que são da plataforma diretamente e tem dados que a gente busca no nosso sistema legado com todo esse arcabouço de integrações que o Rômulo comentou. Muito bem lembrado, acho que foi dos desafios mais importantes. Evoluir sempre essas integrações, modernizar, porque as ferramentas de integração vão evoluindo com o tempo, a gente tem que sempre estar naquela que deixa a gente mais seguro, né? Que segurança é tudo. Falar em segurança, uma ponta importante que eu queria lembrar aqui é a LGPD, né? Com certeza. Além de tudo, a plataforma nos dá tranquilidade também de trabalhar dentro de todas as regras que a LGPD impõe. Nós vamos partir agora para o Hyperforce, né, que nós vamos ter instâncias da Salesforce no Brasil. Né? A nossa primeira migração, não sei se você sabe, ela acontece agora no sábado. Nossa primeira org vem para BRA1, que é a instância brasileira da Salesforce com data center em São Paulo, se não me engano. Né? Olha aí que interessante. Eu não estava sabendo dessa programação ainda. Muito bom saber. Mais uma referência. Bacana. Só completar também uma coisa. O Walter até falou lá no início desse relacionamento que a gente tem, né, de clientes que utilizam mais a plataforma do que outros. É claro que não necessariamente a gente é o único que está usando, mas muitas vezes a gente acaba passando por isso, né? Quando tem alguma ferramenta que já é muito difundida ou já é muito utilizada no mercado, às vezes a gente tem alguma dificuldade de encontrar ali uma implementação específica, a gente pesquisa ali na internet, vai encontrando, vai fazendo alguma coisa ali, né? E muitas vezes a gente começa a usar uma coisa nova do Salesforce. Então agora mesmo a gente está passando por isso ali nas integrações via evento. Uhum. A gente, como é um produto muito novo, a gente não encontra tanta referência na internet. Então a gente tem que estar sempre bem próximo da Salesforce para buscar as informações, entender direitinho como é que funciona, se realmente é assim, se a gente está no caminho certo, se não está fazendo, né? E para extrair o máximo da ferramenta ali e conseguir fazer a implementação correta, né? Então, eu acho isso bem interessante. É um ótimo exemplo da sólida parceria que a gente tem com a Salesforce, né, Mota? Esse exemplo que ele deu, no dia seguinte eu fiz contato com o Gustavo, que nos atende aqui atualmente, junto no seu time, e ele prontamente marcou um bate-papo na mesma semana para um especialista no tema com a gente, um brasileiro, conversando em português. Fizemos um bate-papo, tirou as dúvidas do Rômulo do time dele, já começamos a usar. Então isso tudo eu acho muito válido, né? Bom lembrar disso. Ótimo, muito bom. Eu queria resgatar o ponto do estagiário que você comentou, sobre a experiência dele, o quanto ele se motivou unindo ali a tecnologia, o Salesforce, com o negócio, né? Essa vibração. Essa vibração, né, eu vejo muito como o nascimento de um trailblazer. Aliás, eu convido todos a saber mais o que é um trailblazer para Salesforce, né, que é um inovador, é realmente aquela pessoa que consegue unir o negócio com a tecnologia e trazer ideias
transformadoras, transformacionais, enfim, coisas muito bacanas para o mercado, né? A Salesforce ela vai movimentar muito nos próximos anos aí o mercado, trazendo milhões de empregos aí no mundo todo, e sem sombra de dúvida, a Localiza ela está trazendo uma oportunidade muito grande para os Trailblazers que queiram realmente se sobressair, porque é uma oportunidade na prática mesmo de unir a tecnologia com o negócio. Além desse estagiário, fala um pouco mais de outras pessoas, de referências que vocês têm, de Trailblazers aqui dentro da Localiza. Você pode falar um pouquinho? Posso, claro. Eu acho que é legal até eu citar eu mesmo, né, como referência aqui, primeiramente. Se não fosse, eu ia falar para fazer isso, porque eu acho que é um caso muito legal. Então, assim, como eu falei no início, né, eu já tenho uma boa bagagem com desenvolvimento. Já trabalho há mais de 10 anos com desenvolvimento. E quando eu vim para cá, em 2018, para a Localiza, eu vim para trabalhar com .NET, que é a maior base de desenvolvimento que o Labs tem hoje, né? A maioria das ferramentas são desenvolvidas em .NET. Então eu vim com esse intuito, fiquei aqui 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando só com .NET, só atuando. E aí, como o Rodrigo falou, né, o meu time, né, o time que eu caí lá quando começou essa transformação digital, era um time que tinha o Salesforce. Até então eu conhecia só de nome, nunca tinha ouvido falar assim, tem desenvolvedor do Salesforce, nem sabia. Na época escrevia separado ainda, né? Sales, verdade. Force. Era desse jeito. E assim, eu comecei a me interessar, né? Achei bem bacana, e aí a gente tinha um desenvolvedor que era um consultor terceiro, né, na época, lá dentro do time. Ele ficou no time para auxiliar lá, para construir as coisas. E aí comecei a conversar muito com ele, trocar ideia, entender melhor como é que funcionava, o que era, de que se tratava, né? E aí ele começou a trazer ali, me mostrar como é que funcionava, mostrar a plataforma, mostrar assim. E a gente começou também, né, com os ritos do método ágil ali, né, de sempre fazer dele, fazer a planning, a review. E a gente via assim, a diferença nas entregas do que a gente estava construindo no .NET. Igual eu falei, né, a gente levava um tempo muito grande para construir algo pequeno, e as entregas que ele fazia. Então, de repente ele conseguia fazer um negócio muito grande, que entregava muito valor para a empresa, e aí todos os stakeholders ficavam maravilhados. Maravilha, isso aqui é muito legal, vai ajudar muito. E o que o outro time lá, né, que tinha 3, 4 devs fazendo lá e gastavam 2 semanas para fazer, não era tão valorizado assim. É claro que não desmerecendo o trabalho de ninguém, a gente tem realmente essa dificuldade nas outras ferramentas, né, e de vez em quando a gente entrega coisas que geram um valor absurdo lá no .NET. Mas com tudo isso, assim, foi gerando realmente uma paixão pelo Salesforce, né, e eu fui vendo, aí comecei a estudar mais, comecei a ler mais. Então fui vendo lá, fui conhecer o Trailhead, que para mim, assim, foi o ponto de virada, para mim, foi o Trailhead. Eu, por ser assim, eu não gosto muito de estudar, de meter cara no livro e fazer, eu gosto de pegar a coisa e fazer, de entender ali, de fazer a prática mesmo, né? E o Trailhead é algo que permite a gente fazer isso, né? Então, muitas vezes eu começava lá e passava o texto direto, já ia direto pro desafio. Queria fazer o desafio, ficar tentando, retentando até eu fazer direito, aí eu aprendi. Aí depois eu voltava, ia tirando algumas dúvidas ali, entendi. Então, assim, isso para mim eu acho que foi o maior ponto de virada, e creio que para muita gente também deve ser, porque eu não conheço, né, nenhuma outra ferramenta, nenhuma outra tecnologia que ofereça uma plataforma de estudo, né, em forma de gamification, como o Trailhead, igual da Salesforce. A Microsoft tem, outras empresas têm, mas assim, no nível do Trailhead eu nunca vi nada igual. Então acho que isso, assim, realmente foi uma sacada genial, e eu recomendo agora, né? Eu recomendo para todo mundo. A pessoa chega para mim e fala, não, tô querendo mudar de área, tô querendo fazer isso. Cara, te mando aqui o site aqui, aí manda o site do Trailhead, explico para ele, ela entra lá, faz umas 2 trilhas lá que você vai ver, você já vai decidir a sua carreira rapidinho. Então, assim, eu acho que é sensacional. Eu queria pegar um gancho numa coisa que você falou, que eu acho importante a gente falar aqui. Você comentou sobre o consultor Salesforce que estava aqui quando você chegou e que te inspirou a seguir essa carreira.
Queria aproveitar essa oportunidade aqui para a gente agradecer aqui de peito aberto todo mundo que esteve aqui antes da gente, que nós comentamos que começou em 2009, o mais antigo da mesa de Salesforce, de Localiza é você, então tem 4 anos e pouco de casa, não é isso? Então, ou seja, vários anos de Salesforce aqui dentro, nós 3 não estávamos aqui, e foi feito um trabalho belíssimo aqui ao longo dos anos. Nós não estaríamos aqui, inclusive, conversando nessa mesa hoje. Exatamente. A ferramenta teria sido descartada já, se tivesse sido mal feito, né? A gente não estaria aqui nessa mesa conversando. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade até pública de agradecer a todo mundo que esteve aqui ao longo dos anos, que fez um belíssimo trabalho, principalmente lá atrás, em 2009, sem conhecimento de nada, sem trailhead, sem referência no Brasil para poder atuar. A turma foi muito corajosa e protagonista de pegar a ferramenta pelo chifre ali e entregar tudo que eles entregaram até a gente chegar, né? Então, e outra, né? Hoje a gente pega, né? Hoje que a gente tem um monte de ferramenta nova, tem muitas tecnologias, a gente pega lá coisas que foram construídas 10 anos atrás e fala, poxa, isso aqui tá muito ruim, né? Não poderia ter sido muito melhor. Mas, tipo, era o que o cara tinha na época, Exatamente. 10 anos atrás. Então ele fez o melhor que ele conseguia com o que tinha disponível naquela época, circunstâncias de negócio diferentes também, né? E aí, realmente, sim, fizeram um trabalho maravilhoso. Acho que a gente não tem nada a reclamar e foi muito bom. Foi uma ótima base para a gente continuar o trabalho, né? E continuar seguindo, e agora vamos continuar crescendo cada vez mais. E a gente não pode deixar de agradecer a confiança, né, em tudo isso, né? Que foi um momento que nós estávamos. Se a gente olhar para trás, a Salesforce está com um pouco mais de 20 anos, ou seja, metade da história a gente está falando da Salesforce que existia naquele momento, né? Enfim, eram poucos recursos ainda, muita coisa evoluiu nesses últimos anos, e gostaria de reforçar o ponto do Trailhead que você comentou, né? O Trailhead é uma ferramenta, é um portal público que você pode se cadastrar a qualquer momento, você pode se capacitar por conta própria, e você pode se preparar antes de vir para a Localiza, você pode se preparar durante a sua estada na Localiza, você faz no horário que você quiser os seus estudos, na velocidade que você achar melhor, né? E sem sombra de dúvida é uma ferramenta que não tem só a teoria, ela traz muito para a prática, né? Ela traz vários desafios para você meter a mão na massa, né? Como a gente fala, como a gente gosta de colocar. Então, te empolga realmente a tirar suas certificações, a avançar nos níveis, né? A se tornar um Ranger, como o meu blusão aqui, enfim, entre outros badges que nós temos por lá. Não deixe de verificar. E outro aspecto que me anima bastante, assim, além de todo esse ferramental que a Salesforce oferece, né, para quem quer ser um Trailblazer, é a comunidade em si. Então, se você for no YouTube, por exemplo, procurar algum caso específico de alguma dúvida, tem milhões de vídeos lá, a maioria em inglês, então já é um avanço se você já entendeu inglês, mas tem muita informação, mesmo fora da plataforma oficial, né, dos estudos, não só no YouTube, mas nas comunidades, até do LinkedIn, eu já vi muito post bacana, assim, que ajuda bastante no dia a dia, no uso da plataforma, até para aprender coisas que não necessariamente estejam na implementação ali do que a gente está atuando. E um ponto que o Rômulo tinha comentado sobre ser curioso, eu acho que já é um passo muito grande, assim, para conseguir se desenvolver dentro da Salesforce, né? De buscar não só as trilhas, mas, tipo, querer colocar a mão na massa e mexer mesmo na plataforma, entender como que tudo está acontecendo ali por dentro e quais são os melhores usos, né? Do que a gente pode fazer mesmo com a plataforma em todos os casos. Inclusive, eu queria rebater um pouquinho com a Bianca agora. Porque, assim, eu aprendi muita coisa de Salesforce lá com o Trailhead. Busquei outras fontes também, é claro, a gente tem que entender outras coisas ali, né? Lá no início eu conversei muito com o Lamin lá, quando ele veio para cá, sobre certificação, querendo ou não, a gente é forçado a estudar, né, para fazer a certificação, então é um plus ali que você vai ganhar, mesmo que a certificação não tenha tanto peso assim na carreira. Mas eu fiquei curioso agora, realmente, em relação ao Market Cloud. Porque a gente não tem tanto material, né, igual tem para Sales Cloud, Service Cloud, para o Market Cloud.
E eu já pensei já em aprender um pouquinho, mas não achei tanta coisa. Então, queria só ouvir um pouco assim de como é que funciona isso, se o negócio é vida louca mesmo, vai em produção e seja que Deus quiser. Como eu falei, a comunidade em si já é muito rica, então tem muito material. O próprio suporte da Salesforce está sempre muito disponível para a gente. Mas o Trailhead de Marketing Cloud também tem bastante informação. Se você quiser, eu mando os principais para você dar uma estudada. Querer aprender também. Mas é aquilo. Basta curiosidade e vontade, que tá tudo ali na internet, livre para qualquer pessoa. Como ele falou, é público, então quem quiser, quem tiver interesse de ir lá conhecer, eu recomendo. Esse tema é muito importante, assim, eu acho que falar de dicas, né, de como começar no mundo do Salesforce, como se tornar um Trailblazer, mas desde o comecinho, né, eu queria deixar uma dica que eu acho importante, assim, que eu venho observando, principalmente no mercado mais recente, e aí eu vou pedir para o Rômulo e para o Mota não ficarem muito bravos comigo, que eu vou falar um pouquinho, botar um pouquinho de pulga atrás da orelha pelos comentários recentes. Mas o que eu acho? É o seguinte, realmente o Trailhead é uma ferramenta indiscutivelmente maravilhosa, né? Porque é muito conteúdo, sempre atualizado, sempre tem alguma trilha nova sobre um tema, sai ferramenta nova, já tem trilha na sequência. Ela é colaborativa, né? A gente, o usuário comum, cria os trail mixes e consegue compartilhar com as pessoas. Ou seja, indiscutivelmente, se não tivesse Trailhead, e eu comecei a minha carreira Salesforce sem Trailhead, então eu sei muito bem a falta que faz não ter uma ferramenta completa como ele, seria muito mais difícil. Porém, tem uma turma chegando no mercado agora achando que basta fazer 100 pontos, 100 badges, virar Ranger, não sei quantos mil pontos lá, e que está pronto para ir no mercado e assumir um projeto complexo dentro de uma empresa, etc. Não é bem assim, tá, gente? Eu acho que vocês precisam, quem tiver interesse de começar na carreira Salesforce, precisa misturar um pouco os estudos. Indiscutivelmente, Trailhead é o primeiro passo e um dos mais importantes, mas eu acho que é muito legal vocês procurarem outras formas de ter um estudo com dados, com situações mais reais. O Trailhead, ele leva, a gente brinca que é o caminho feliz. Tudo dá certo quando a gente faz um Trailhead, obviamente, tinha que ser assim mesmo, né? Mas eu acho que é importante vocês pegarem o próprio playground que vocês vão receber, que é um ambiente completo de Marketing Cloud, pega da sua cabeça, monta um processo ou de venda, ou de atendimento, pergunta um colega, um amigo seu que já está no mercado, que sabe como é um processo de venda, de atendimento, qualquer coisa similar, ou busca na internet e faz da sua cabeça. Faz alguma coisa do zero, sem partir ali do passo a passo do Trailhead. Vai te deixar um profissional mais completo, mais preparado para a vida real. Porque o pessoal tem feito só o Trailhead, vem trabalhar nas empresas e está apanhando, porque falta uma base rica. O Rômulo, o Trailhead para ele foi perfeito porque ele já tinha um histórico muito grande com código, com outras tecnologias. Então, o Trailhead foi aquele complemento, aquela chave que faltava para conhecer a Salesforce. Mas para quem está começando do zero, o Trailhead puro, ele não vai resolver todas as questões. É legal mesclar com outros aspectos um pouco mais da vida real. Faz todo sentido o que você está comentando, e sem sombra de dúvida, se a gente não mesclar, né, a atitude do candidato, da pessoa que está se capacitando no Trailhead, né, em achar outras formas, né, de mesclar a ferramenta com situações reais, realmente vai ser difícil ela colocar todas as suas fichas apenas no Trailhead. É super importante isso, por mais que a gente deseje, né, mas não é possível isso, precisa desse mix, é fundamental o que você comentou. Então, pessoal, eu acho que hoje a gente já conversou bastante e foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço a presença de todos. A gente que agradece. O prazer foi nosso. É um prazer enorme. Como considerações finais, eu gostaria só de voltar nos pontos que eu comentei logo no início, dos valores da Salesforce. A Salesforce está muito alinhada com a Localiza em todos os valores. Tem 2 grandes valores que é com a diminuição de emissão de gás carbono e com a inclusão, a diversidade. São 2 pontos super importantes para a Salesforce. Aliás, nós vamos falar de soluções sobre a diminuição de gás carbono, sem sombra de dúvida. Mas o tema aqui sobre inclusão e diversidade é um tema muito importante para a Salesforce há muitos anos, e a Localiza ela tem isso como prioridade. É uma prioridade
pública da Localiza, nos relatórios de investidores, destacada pelo CEO da Localiza. Então, eu reforço muito a todo o mercado que tem interesse em trabalhar com Salesforce, que tem interesse em conhecer mais sobre a Localiza, de conhecer mais as oportunidades que eles têm com a nossa ferramenta. Então é isso, pessoal. Obrigada pela companhia. Até o próximo episódio. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigado, gente. Valeu, gente. Tchau. Obrigado. Collabs, o seu encontro com a tecnologia.